Bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2019 da Ânima Educação. Eu sou Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente da companhia, e estou acompanhado aqui ao meu lado do André Tavares, nosso vice-presidente financeiro. Obrigado, Marcelo. É mais uma vez um grande prazer, uma grande honra estar aqui ao seu lado para apresentar os resultados da Ânima do primeiro trimestre. Divulgamos há pouco os resultados da Ânima do primeiro trimestre de 2019, iniciando mais um ano na história da companhia e com ele um novo capítulo. Eu passo agora a falar sobre nossas principais mensagens que estão no slide 3 da apresentação disponibilizada em nosso site de RI, junto com os resultados desse trimestre. Encerramos esse primeiro trimestre de 2019 dando mais um passo no movimento de recuperação de margem, com um EBITDA ajustado de 77,4 milhões, sem considerar os efeitos do IFRS 16, sobre os quais falaremos detalhadamente mais para frente. Em um cenário ainda altamente competitivo, observamos uma evolução da receita líquida que cresceu 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse patamar de receita foi alcançado principalmente por termos entregue o quinto ciclo consecutivo de bons resultados de captação, ressaltando que a maioria dos alunos ingressantes desse último ciclo vieram sem nenhum tipo de financiamento. Como resultado desse processo, encerramos o trimestre com 113,7 mil matrículas, um número 9,6% superior ao do ano anterior. O ticket médio líquido segue pressionado, mas como temos divulgado amplamente, tem sido ponto prioritário de nossa atenção e das discussões centrais da gestão da companhia. Nesse sentido, temos nos dedicado intensamente tanto para atuar diretamente no ticket, preservando nosso posicionamento de mercado, quanto para equalizar esse impacto através de controle granular de custos e despesas. Nesse trimestre, inauguramos 8 novas unidades, levando educação de qualidade a novas geografias e mercados. Essas unidades, somadas às 14 unidades abertas no âmbito do nosso projeto de expansão orgânica Q2A, seguem mostrando um desempenho positivo e em linha com seus planos de negócio, ainda que, como é de esperar, impactem a margem nos primeiros anos de existência. Neste trimestre, as unidades da expansão orgânica foram responsáveis por 49% do nosso CAPEX, mas a evolução de seus resultados e sua relevante contribuição no processo de captação mostram que a decisão de abertura dessas unidades foi acertada e oportuna. Como instrumento indissociável de nossos pilares, a transformação digital da Ânima vem acontecendo em ritmo acelerado. Nosso processo de transformação digital está pautado no tripé aluno no centro, tecnologia como competência organizacional e companhia data-driven. Como exemplos desse novo momento, podemos citar os aplicativos de provas e acesso aos diplomas, que têm facilitado as rotinas dos alunos, e o processo de rematrícula 100% online, que já surtiu efeitos positivos na taxa de evasão. Descentralizamos a área de desenvolvimento de software, passando a formar equipes multidisciplinares, squads, que atuam de forma ágil e integrada nos desafios de cada área, tornando o pensamento digital uma competência de todos os nossos colaboradores. Os primeiros resultados já se comprovam a relevância da nova dinâmica digital. Com relação aos itens não recorrentes, como anunciamos no último trimestre, nesse primeiro TRI de 19 atingimos patamares significativamente inferiores aos reportados ao longo do ano de 2018, elevando a convergência entre nossos resultados gerenciais e contábeis. Seguimos atentos ao rigor na apuração e classificação desse grupo. Importante mencionar que nesse primeiro TRI de 19 entrou em vigor a nova regra contábil do IFRS 16, que alterou os critérios de reconhecimento de contratos, que envolve a disponibilização de uso de bens no balanço da companhia. Por se tratar de uma mudança de procedimentos contábeis que implica em alterações na forma como os demonstrativos financeiros são apresentados e que ainda é objeto de discussões sobre interpretações em sua implementação, contratamos a consultoria da KPMG, que mensurou os efeitos da norma, bem como nos recomendou a adoção de determinados procedimentos. Dada a especificidade do tema, preparamos uma apresentação e um vídeo específicos para tratar do assunto, que está disponível para os senhores e senhoras no site da companhia. Para facilitar a visão transparente e comparável de nossos resultados, o que apresentaremos nesse trimestre e manteremos durante todo o ano de 2019 são as nossas informações excluindo os efeitos da IFRS 16. Adicionalmente, aos números já considerados a nova classificação. Agora passo a palavra ao André, que apresentará nossos resultados financeiros. André, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Marcelo.
Eu vou seguir então a apresentação, iniciando aqui no slide 5. Como o Marcelo já adiantou, nós encerramos o primeiro trimestre de 2019 com o EBITDA ajustado, excluindo o efeito do IFRS 16, de 77,4 milhões de reais, o que representa um crescimento de 9,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2018. A margem atingiu 27,5%, ou 0,9 ponto percentual superior ao mesmo período do ano passado. A curva da evolução da margem nos mostra que o movimento de recuperação é uma tendência consistente. Agora, passando para o slide 6, a nossa receita líquida consolidada apresentou um crescimento no ano de 6,3%, totalizando 281,9 milhões de reais, e alavancada pelo crescimento de cerca de 5% no segmento do ensino e de quase 75% em outros negócios, que na sequência nós inclusive vamos ver com maior detalhe. Abrindo os resultados pelo ensino e passando rapidamente pela evolução da base de alunos, que está no slide 8, nós apresentamos um crescimento de cerca de 10% em comparação ao primeiro trimestre de 2018. Encerrando o período com quase 114 mil alunos matriculados. Excluindo as aquisições feitas no terceiro e quarto trimestres de 2018, o crescimento foi de 6%. Já no slide 9, fica clara que essa evolução da base total se deu principalmente por um aumento de 11% na base de alunos da graduação, que totalizou aproximadamente 107 mil alunos neste primeiro trimestre de 2019. Além das boas performances na captação, apresentamos uma melhora também na taxa de evasão, atingindo o patamar de 7,5%, uma melhora de 1,9 ponto percentual na comparação anual. Olhando especificamente para o assunto do financiamento estudantil, que está demonstrado no slide 10, destacamos que o crescimento da nossa captação tem sido majoritariamente impulsionado por alunos sem financiamento, que representam 83,5% dos ingressantes de 2019. Assim, nós encerramos o primeiro trimestre de 2019 com aproximadamente 12% da base de alunos com o FIES e 7% da base de alunos com o financiamento do Pra Valer. Seguindo a apresentação no slide 11, nós mostramos que o primeiro trimestre de 2019 foi encerrado com um ticket médio líquido de R$ 810, uma queda de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso foi influenciado principalmente pelo aumento na linha de bolsas e descontos. Como o Marcelo já destacou, esse tem sido um ponto prioritário de atenção e vem sendo o foco permanente das nossas discussões internas e sendo alvo de várias ações que estamos desenvolvendo na companhia. Passando para o slide 12, olhando para os resultados financeiros do segmento ensino, vemos um crescimento de 5,1% na receita líquida do trimestre, que totalizou 273,6 milhões de reais. Já o resultado operacional desse segmento chegou à marca de 103,5 milhões de reais, com uma margem de 37,8%, estável com relação ao primeiro trimestre de 2018. Fechando o segmento de ensino, o slide 13 nos mostra a evolução das margens operacionais segmentando em 3 grandes blocos: base, aquisições e expansão orgânica, que considera o estágio diferente de maturação de cada unidade. Aqui é importante ressaltar que nós fizemos uma reclassificação e que a partir deste trimestre nós passamos a considerar as aquisições realizadas ao longo de 2018, Sezuc, lá em Catalão, a Faculdade Jangada, em Jaraguá do Sul, e a Faced, em Divinópolis, no bloco de expansão orgânica, uma vez que tais operações já estão integradas nas unidades que existiam nos respectivos municípios e integram esse bloco de expansão. E também seguindo a lógica de que essas aquisições seguem a dinâmica de catalisadores da expansão orgânica,
do nosso projeto Q2A. Assim, olhando para as unidades que formam o bloco base, vemos que elas encerraram esse trimestre com um crescimento de margem operacional de 1,8 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 2018, atingindo a marca de 43,1%. Essa melhora se dá principalmente em função das iniciativas desenvolvidas para ganhos de eficiência. Já a receita líquida nesse bloco, cujas unidades estão em sua maioria situadas em mercados mais maduros e competitivos, segue pressionada pelo ticket médio e apresentou uma contração anual de 5,7%. Pensando em melhorar o desempenho desse bloco, iniciamos estudos para avaliar oportunidades de ganhos de eficiência e otimização de portfólio nessas unidades, que poderão gerar efeitos já para o segundo semestre deste ano. Com relação às aquisições realizadas em 2016, Unisociesc, Una Bom Despacho e Una Uberlândia, continuamos alcançando bons resultados, com tendência de evolução constante da margem operacional, chegando a 13 milhões e meio de reais ou 30% de margem, um crescimento de 2,6 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2018, o que nos aproxima cada vez mais das margens da operação base. Já no bloco da expansão orgânica, que inclui as 22 unidades abertas entre julho de 2016 e janeiro deste ano, assim como as 3 aquisições realizadas ao longo de 2018, como eu falei agora há pouco, nós reportamos uma receita líquida de 38 milhões de reais, o que significa um crescimento de 99,8% ano contra ano, e um resultado operacional de 7,8 milhões de reais, ou menos 1 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 2018. Esse resultado está em linha com os planos de negócios dessas unidades, que foram a principal contribuição no crescimento de nossa base de alunos. Também é importante lembrar que o tempo de amadurecimento de uma unidade acadêmica é de aproximadamente 5 anos, e que o conjunto das unidades desse bloco tem, em média, menos de 1 ano e meio desde a sua abertura. Indo agora para o slide 15, que trata dos outros negócios, composto pela HSM e pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, seguimos apresentando uma melhora que entendemos ser consistente e sustentável. Os principais destaques aqui são a consolidação da EBRAD, devido à evolução de vendas dos cursos online, o lançamento da HSMU, que conta com cursos livres e de pós-graduação na área de gestão, a exemplo do que a EBRAD já faz na área de direito, a consolidação do HSM Academy, braço de educação corporativa da HSM, e o bom desempenho do HR Conference 2019, o primeiro evento da HSM do ano, sendo focado na área de recursos humanos. Olhando agora para as despesas corporativas e de D&A, no slide 17, é importante destacar que nosso foco continua sendo as despesas da companhia como um todo. Os resultados dos nossos esforços de redução de despesas seguem demonstrados nesse primeiro trimestre de 2019. Notem que a soma de despesas corporativas e D&A das unidades de negócio atingiu a marca de 18,9% sobre a receita líquida, que representou um impacto positivo na margem de 0,7 ponto percentual quando comparado ao primeiro trimestre de 2018. Olhando especificamente para as despesas com pessoal no slide 18, efetuamos uma reclassificação entre as despesas corporativas e de ensino nesse trimestre, de forma que no consolidado podemos observar que mantivemos essas despesas no mesmo patamar do quarto trimestre de 2018, mesmo com o acréscimo das 8 novas unidades inauguradas em 2019. E seguimos bastante atentos em preservar os ganhos de eficiência obtidos após o segundo trimestre de 2018. Passando para os itens não recorrentes, que vocês podem acompanhar no slide 19, eles totalizaram 1,8 milhão de reais neste primeiro trimestre de 2019, valor significativamente inferior ao reportado no primeiro trimestre do ano passado, conforme o Marcelo já havia adiantado. O principal item deste grupo
foram as despesas com rescisão de pessoal, que consumiram R$1,5 milhão no período. Importante mencionar que seguimos rigorosos na classificação desses itens, buscando a maior convergência possível entre nossos resultados gerenciais e contábeis. No slide 21, apresentamos a geração de caixa no período. Aqui, como o efeito do IFRS 16 se dá entre os componentes do fluxo, mas não afeta o número final, optamos por apresentar nesse gráfico evolutivo a versão já com os efeitos da nova regra. Se compararmos, porém, nas mesmas bases, conforme vocês podem conferir na tabela que disponibilizamos no release, que exclui o efeito do IFRS 16 deste primeiro trimestre de 2019, temos uma geração de caixa operacional antes de capital de giro e CAPEX de R$ 71,8 milhões, mais 10 milhões versus o primeiro trimestre de 2018. Já a geração de caixa livre antes do CAPEX foi de R$ 31,7 milhões. Olhando especificamente para o CAPEX, no slide 22, nossos investimentos totalizaram R$ 42,5 milhões neste trimestre, ou 15,1% da receita líquida. Conforme antecipamos, R$ 20,8 milhões dos investimentos, ou 49% do total, foram direcionados para as unidades da expansão orgânica, tanto no amadurecimento das unidades abertas entre julho de 2016 e janeiro de 2018, quanto na abertura de 8 novas unidades neste início de 2019. Sendo o CAPEX em grande parte destinado ao Q2A, que tem apresentado resultados em linha com o plano de negócios, consideramos oportuno o atual patamar de investimentos. Dessa forma, encerramos o trimestre com um saldo em caixa e aplicações financeiras no valor de R$ 136.700.000. Indo para o último slide da minha parte da apresentação, que é o slide 23, o caixa e endividamento líquido desse primeiro trimestre apresentou um total de disponibilidades de caixa e aplicação financeira de R$ 136,7 milhões e o total de empréstimos e financiamentos foi de R$ 376 milhões. Portanto, R$ 23,5 milhões menor desde dezembro de 2018, conforme o cronograma de amortizações das nossas operações de crédito. Ratificamos que o perfil de vencimento das dívidas está diluído ao longo dos próximos 5 anos, não apresentando concentração significativa. As outras obrigações de curto e longo prazo, representadas principalmente pelos títulos a pagar relacionados às aquisições, totalizaram R$ 103,2 milhões. Com isso, encerramos o trimestre com uma dívida líquida, excluindo o efeito do IFRS 16, de R$ 342,5 milhões. Os efeitos da reclassificação trazidos pelo IFRS 16 representam uma diferença na linha de empréstimos e financiamentos de R$ 550,7 milhões, valor este referente ao valor presente dos contratos de aluguel que passaram a ser classificados no passivo pelo mesmo montante atribuído ao ativo de direito de uso. É importante ressaltar que essas novas classificações trazidas pelo IFRS 16 são de caráter estritamente contábil, não tendo, como podemos ver, qualquer efeito sobre o caixa e, portanto, são neutras em relação à gestão das nossas operações. Com isso, eu encerro minha apresentação e, repetindo o que nós fizemos no quarto trimestre de 2018, que foi avaliado como uma boa prática, Marcelo, eu queria aproveitar para adiantar aqui algumas dúvidas que têm sido frequentemente discutidas em nossa reunião com investidores. O primeiro tema que eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho aqui seria sobre o ticket, né? Sobre as iniciativas que nós estamos adotando para controlar a tendência de ticket. E eu acho que é importante você fazer alguns comentários sobre esse assunto. Sem dúvida, André. Esse é um ponto muito importante, talvez um ponto focal de atenção e da gestão. Né? Nós botamos a lupa no ticket, temos que preservar o nosso posicionamento de qualidade com escala e entrar em briga de preço, todo mundo sabe onde termina. Né?
Então, o que nós temos feito, além de priorizar o ticket como um assunto de extrema relevância, né? Então, um dos principais squads nossos, que é o ingressar, então ele está totalmente focado no controle de ticket, para que o ticket, a gente tem uma ferramenta de gestão tecnológica que a gente possa dar aos nossos diretores de unidade, aí o pessoal da área comercial e do marketing, o controle do ticket, na aplicação do ticket não há de posteriori. Esse é o primeiro ponto. As metas nossas estão todas elas ligadas não somente a número de alunos, mas sim número de alunos e ticket, ou seja, temos que ter meta de faturamento, meta de receita, acho que esse é um ponto também importante. E estamos testando o piloto, avançando aquele piloto lá do MPC, estamos testando ele em 2 unidades e agora vamos ampliar um pouco mais o teste para a gente poder avaliar ao longo desse semestre também essa iniciativa, que eu acho que ela é uma iniciativa importante, porque nós vamos estar conseguindo oferecer uma oferta totalmente personalizada ao estudante. Muito bom. Acho que é realmente muito importante passar essa mensagem de como todos nós na diretoria, né, estamos comprometidos e totalmente focados nessa questão do ticket, né, da trajetória do nosso ticket. Marcelo, um outro assunto que também tem ganhado muita relevância é o processo de transformação digital da Ânima, né? E eu sei que tem muitas iniciativas nesse sentido. Eu acho que era importante você falar um pouco sobre algumas ações, algumas iniciativas que estão acontecendo neste exato momento. Eu tenho, por onde eu tenho andado, eu tenho falado sobre isso e na realidade está acontecendo uma grande transformação dentro da Ânima, que eu digo que é uma transformação de dentro para fora, de baixo para cima, né? O que é muito rico. Ou seja, nós, um pouco mais de 2 anos atrás, iniciamos aí um processo para alteração e a ideia inicial era que a gente substituísse o nosso ERP acadêmico. Isso aí acabou sendo muito maior do que somente esse perfil, essa iniciativa, né? Isso aí virou uma mudança cultural que se juntou a uma iniciativa de Lean que já existia na companhia, vindo lá de trás do início do nosso CSC, e que estava também junto com o nosso PMO. Isso aí juntou e eclodiu aí um Lean Digital, e uma nova competência está se espalhando pela companhia. Nós estamos transformando aí o nosso DTI, Departamento de Tecnologia da Informação, espalhado pela companhia agora. Estamos com 17 squads, minha meta era 10, eram 10. Estamos com 17 squads aí espalhados, ou seja, células multidisciplinares que tem a área de negócio como foco, o aluno como foco, vamos dizer, o professor como foco, a experiência acadêmica. Então, acho que é importante, quem quiser vir conhecer e se aprofundar, está aqui o convite. E além disso, recentemente nós também unificamos agora a Ânima Digital, a área de transformação digital. Uma coisa só ligada aí à vice-presidência acadêmica e de pessoas. Eu acho que é muito bacana fazer parte desse movimento que a gente observa dentro da Ânima, né? E especialmente porque, como você falou, os squads eles estão muito focados nos drivers de geração de valor, né? Captação, retenção, melhoria da experiência acadêmica. Então, acho que esse é um tema também que todos os nossos investidores têm um interesse bastante elevado. E a prestação de serviço hoje, não adianta você ter uma prestação de serviço melhor ou pior do que uma escola, porque o benchmark não são mais as escolas, né? O benchmark é a Amazon, o Uber, o iFood, essas plataformas digitais que são onde os nossos alunos estão acostumados a se relacionar. É isso aí. Então tem que ter agilidade, tem que ter o cliente como foco, tem que ter aí a mobilidade e rapidez na resposta. Então acho que isso é importantíssimo, sabe, André? Muito bom. Um terceiro tema que tem surgido também nas nossas reuniões com os nossos investidores é sobre os outros negócios, aquele bloco de outros negócios que compreende a HSM e a EBRAD, né? E muitos têm perguntado se esses novos patamares de resultados, né, que são muito melhores do que o que a gente vinha observando no passado, se eles são efeitos de alguma sazonalidade, de algum evento temporário, ou se eles podem ser entendidos isso como uma nova realidade desse bloco que compõe o nosso release de resultados. Legal. A gente tem que ser coerente com o que temos dito e feito, né?
Então, a Ânima tem uma estratégia de marcas regionais generalistas nas suas escolas e marcas de excelência em verticais do saber. HSM na gestão, Le Cordon Bleu na gastronomia e hospitalidade e a EBRAD no direito. Então, essa é uma estratégia, mas essas iniciativas têm que ser rentáveis por si só. Então, tem duas agendas hoje em andamento. Uma agenda elas têm que ser rentáveis por si só, têm que dar resultado, e também elas têm que gerar resultado para a Ânima, porque senão não faz sentido, nós não somos uma empresa de investimentos, uma empresa de educação. Então, de fato, nós estamos em outro patamar, e é um patamar compatível com essa lógica. Ou seja, a HSM tem que dar resultado compatível com uma operação standalone e tem que gerar resultado para os nossos alunos, no mínimo na área de gestão. O mesmo com direito, e o mesmo agora com o HSMU também, que é uma iniciativa aí com uso de 100% de tecnologia na gestão também. E apesar da Le Cordon Bleu, nós não consolidamos ela no balanço, porque é uma JV de 50-50, mas ela também tem que ter o mesmo critério. Ela tem que ser rentável por si só e tem que gerar benefício para os nossos estudantes. E apesar de estar no bloco do ensino, a gente tem tido essa mesma lógica para a pós-graduação. Com certeza. Com essa mesma lógica de ser um bom negócio standalone e contribuir para o nosso core business. Exatamente. Muito bom. Acho que uma última pergunta, um último tema que também é bastante relevante é sobre o nosso projeto de expansão orgânica, o Q2A. Okay. Ele foi responsável pela abertura de 22 unidades, desde julho de 2016 até agora, E muitos investidores têm nos perguntado se nós vamos continuar nesse mesmo ritmo, sabendo que inclusive eles são muito importantes para o crescimento da Ânima, mas que eles consomem um pouco de margem no momento inicial, no momento de largada. Então acho que essa é uma pergunta também recorrente que seria importante você fazer algum comentário. Tá bom, nós fomos muito diligentes aí no Q2A. Ele é hoje um driver importante e relevante da nossa estratégia de crescimento orgânico. Nós escolhemos diligentemente as regiões, prioritariamente a São Judas agora nesse momento, e tivemos um grande sucesso nos últimos lançamentos. Os 22 últimos lançamentos foram de grande sucesso. Recentemente a gente validou no Conselho de Administração da companhia, tendo em vista o sucesso das aquisições aí da Jangada lá em Jaraguá do Sul, da Faced em Divinópolis e também de Catalão, da Cesuc, a gente acha que esse pode ser uma boa oportunidade para a gente direcionar a partir de agora, pelo menos em 2020, a estratégia do Q2A. Ou seja, pegar as praças que nós já estamos atuando e ganhar musculatura nelas. Ou seja, trazer novos estudantes para essas praças, uma capacidade a ser potencializada, trazer geração de caixa e EBITDA também e musculatura para essas unidades, bons professores, bons funcionários e uma melhor experiência para os alunos. Ok, muito bom. Ou seja, uma pequena adequação aí para 2020, que eu acredito que mantém o Q2A no ritmo de um projeto mais relevante para o nosso crescimento. Consolidar aí as aberturas que já foram feitas. Eu tenho com quem falo, tenho convidado para que vale a pena visitar as unidades, vale a pena nas unidades da São Judas, vale a pena lá em Sociesc, no Continente, vale a pena visitar aí as unidades de Goiás, da UNA também, de Minas. Então, consolidar essas aberturas aí que estão em linha com os ramp-ups de crescimento e, se possível, ganhar musculatura nelas também. Muito bom, Marcelo. Acho que com isso a gente conseguiu endereçar alguns dos principais pontos que têm sido levantados por nossos investidores. E aí eu acredito, se você me permite, sugerir que agora a gente pode encaminhar para que você possa fazer o encerramento da nossa apresentação. Com certeza, André, com certeza. Então, apoiado em tudo que o André acaba de apresentar, reitero minhas colocações iniciais e trago mais algumas importantes conclusões. Iniciamos 2019 fortalecidos em nosso propósito, pautado nos 8 princípios da Ânima. O cenário macro continua desafiador, mas usufruindo de tantas lições aprendidas nos últimos 16 anos, olhamos para o futuro dentro de uma nova dinâmica digital e investimos em nossa transformação. Atentos às oportunidades e aos desafios à nossa frente, seguimos movidos pelo propósito de transformar o país pela educação, entregando formação de qualidade aos nossos alunos, ao mesmo tempo
em que nos dedicamos firmemente na busca de resultados relevantes, crescentes e sustentáveis no longo prazo aos nossos acionistas. Agradeço a audiência dos senhores e das senhoras e aguardamos sua participação na nossa teleconferência no dia 14 de maio às 10 horas, conforme comunicado e link disponíveis na nossa apresentação. Tenham todos um bom dia.